pessoal, tudo bem com vocês? A gente viu aí na nossa última aula o planejamento do nosso ambiente on-premise, né? Então, dando continuidade na nossa lógica de raciocínio, nós vamos estar estudando agora sobre o nosso planejamento de solução de identidade e autenticação no ambiente de nuvem, tá? Por que isso é importante? Porque eu tenho um ambiente on-premise, eu tenho os meus usuários que vão consumir os meus recursos, tanto do meu ambiente on-premise quanto do meu ambiente de nuvem. Então, necessariamente, eu preciso planejar e projetar como será feito o consumo desses serviços e principalmente como que, com segurança, os meus usuários vão estar se autenticando, né, no meu ambiente, né? Então, é importantíssimo isso daí, tá joia? Então, dando aqui andamento, tá? Como é que nós vamos trabalhar esses itens, tá? Nós vamos estudar aí hoje, tá? Nós vamos fazendo um overview sobre o diretório, sobre a sincronização de diretórios, sobre a Azure AD Connect, tá? Sobre o que vem a ser o pass-through, o que vem a ser a federação com o Azure, tá bom? E principalmente como é que eu posso estar utilizando os recursos que o Azure AD Connect me dispõe para que eu possa ter aí um ambiente sincronizado com segurança, tá? Abrindo aqui o Azure AD Connect, tá? Eu vou colocar aqui na tela agora. O que nós temos aqui, tá? No Azure AD Connect, quando você vai fazer a instalação dele, você tem lá as opções que você pode estar utilizando para poder estar realizando a sua sincronização do seu ambiente on-premise com o seu ambiente de nuvem, tá? E uma dessas primeiras opções aí que o AD Connect nos dá é como que a gente pode trabalhar com a sincronização de diretório, tá? Eu vou voltar lá para a tela, que eu acabei tirando aqui sem querer. Tá aqui, ó. A sincronização de diretório, o que vem a ser isso daí? Quando a gente pega aqui o nosso AD, no caso aqui o meu AD Connect está instalado na mesma máquina do meu AD, tá? Não é uma boa prática, tá? O recomendado é que você mantenha ele em uma máquina dentro do domínio, tá joia? Tem que estar dentro do seu domínio, mas fora do seu AD. Como é um ambiente de lab, então eu coloquei dentro do meu AD, mas no ambiente de produção, obviamente que ele é isolado, tá? Então, quando eu tenho aqui os meus usuários, uma das primeiras opções que eu tenho para sincronizar é o Hash Synchronization, tá? Como é que funciona o Hash Synchronization? Em nenhum momento é sincronizado a senha do usuário, tá? A sincronização ela é feita totalmente pelo hash de sincronização, onde ele vai pegar o hash da senha e vai criptografar diversas vezes e vai estar sincronizando com o ambiente de nuvem, tá? É importante a gente ter isso em mente, tá? Por quê? Porque muitos locais eles me perguntam, né? Ah, mas e a senha? Não, a senha nunca é sincronizada, tá? O que é sincronizado é o hash dela, que ele passa por 8 etapas de sincronismo, tá? E essas 8 etapas de criptografia, e essas 8 etapas jamais, se por acaso algum atacante ficar de posse do hash de algum usuário, num cenário hipotético, tá? Ele jamais vai conseguir reverter esse hash para uma senha, tá? Então é extremamente seguro, tá? Depois do hash de senha, tá? Do hash synchronization, tá bom? O Azure AD Connect, eles vão dar aqui a opção do pass-through, né? Como é que funciona aí o pass-through? O pass-through ele instala um client no AD, né? Ou nos diretórios que você tiver, nos ADs que você tiver, que você instalar esse software, tá bom? E esse client ele vai fazer com que quando o usuário acessar o ambiente de nuvem, ele vai lá no seu AD, autentica para poder ter acesso ao ambiente de nuvem. Então, você não vai ter hash de senha sincronizado, tá? Vai sincronizar o objeto para a nuvem, mas você não vai ter absolutamente nenhum hash de senha. Então, o usuário ele vai ficar dependendo do seu ambiente on-premise 100% do tempo. Então, em um caso de que o ambiente on-premise para de funcionar, seja por criptografia, seja por qualquer motivo, criptografia que eu falo é alguém criptografar o seu ambiente on-premise, né? Então, aconteceu um desastre desse, o usuário também perde o acesso ao ambiente de nuvem, tá? Federação com a DFS, tá?
Olha, o ADFS, há quem diga que ele pode ser descontinuado aí há pouquíssimo tempo, né? Então é bom ficar atento para novas formas de autenticação, tá? O ADFS ele é extremamente útil para que você possa utilizar o ambiente on-premise como para que aconteça a autenticação, você possa federar diversas aplicações, fazer utilização do MFA via DFS é possível, tá bom? Inclusive vários locais usam para isso, para essa finalidade, tá? Todavia, a administração dele requer bastante conhecimento, tá? Por quê? Um ADFS, você vai estar, toda a sua autenticação vai estar centralizada nele, tá? Nas máquinas que compõem a farm de ADFS. Então, se você tem uma única máquina para fazer todo o processo, se ela ficar fora, toda a sua autenticação cai, tá joia? Então, nós vamos falar nisso um pouquinho mais à frente, mas o ADFS é importante ter bastante atenção com ele e que você mantenha ali alguns requisitos de segurança para que você consiga estar utilizando ele de forma mais segura, né? Que você consiga ter mais confiança, ter alta disponibilidade do serviço do ADFS, tá? Então, quando se fala de alta disponibilidade de ADFS, eu estou falando de no mínimo 4 máquinas, tá? 2 procs e 2 farms de ADFS atrás. Então, se você não tiver esses recursos, pense bem se o ADFS vai te fazer bem, tá? Pode ser que ele não te faça bem, pode ser que ele não seja tão útil assim, tá joia? Então, qual é a recomendação que eu faço para o ADFS? Planeje o seu ambiente para ter alta disponibilidade dessas máquinas, tá? É importantíssimo isso, tá joia? Mais à frente a gente vai estar falando um pouco mais a respeito dele, tá? Ping Federation, né? O que significa isso daí? Ao habilitar essa opção, eu posso sincronizar o hash de senha, e uma das vantagens dela é que no meu ambiente on-premise, na mesma rede que tiver ali os meus controladores de domínio, tá bom? Os usuários, eles não vão precisar digitar o usuário e senha para acessar o ambiente de nuvem, tá? Então ele vai conseguir ter o símbolo sign-on direto, tá? Existem vantagens e desvantagens. É muito mais cômodo para o usuário. Ele não tem que estar digitando o usuário e senha, tá? E a desvantagem qual é? Um usuário que deixa a estação de trabalho aberta e outro usuário senta e utiliza, ele consegue ter acesso aos recursos dele de nuvem, tá? Então sempre tem lá suas vantagens e suas desvantagens, tá? Então quando a gente fala de planejamento para poder utilizar o serviço de nuvem, tá? Para você poder estar utilizando, isso obviamente que está intimamente ligado à maneira como os usuários vão autenticar, tá? De longe, a mais escolhida pelas organizações médias, pequenas e grandes é o hash de senha, tá? Nós vamos falar nisso um pouquinho mais à frente, tá? Só dando esse overview para que você possa entender melhor, mas o hash de senha, ele traz segurança, ele traz alta disponibilidade e principalmente se por acaso o seu ambiente on-premise sofreu algum ataque de criptografia, é o que está acontecendo muito, você não perde em momento algum acesso ao seu ambiente de nuvem, né? Então, ao menos os seus recursos que estão na nuvem, os usuários vão conseguir acessar até você restaurar o seu ambiente on-premise, tá joia? Então, pessoal, por enquanto eu vou parar por aqui. No material de apoio eu vou estar colocando mais informações aí sobre esses pontos, tá? Vocês podem estar baixando o material de apoio e dando uma lida nele, tá joia? Eu espero que não tenha sido cansativo, né, com esse assunto, e nas próximas aulas nós vamos estar falando mais sobre o portal, sobre a sincronização dos usuários, sobre permissões dos usuários, tá bom? Então tudo isso é importante para que a gente possa estar trilhando aí um caminho mais sólido na hora que for fazer a implementação ou a administração de um tenant do Microsoft 365, tá joia? Valeu aí e aguardo vocês aí na próxima aula.